Tô aqui começando live de sexta e hoje eu quero falar de uma autora que eu amo. Eu vou apresentar para vocês. Hoje eu vou falar da Zélia Gattai. E aí, deixa eu apagar essa luz aqui atrás de mim, que ela fica muito forte. Peraí. Pronto. Que aí fica fazendo uma sombra aqui. Vou falar da Zélia Gattai hoje. A literatura brasileira tem tanta coisa, né? Tantos autores importantes, tantas autoras importantes. Muitos já são estudados desde sempre, né? Como são os clássicos lá de trás, Machado de Assis. Agora tá uma onda de estudar Lima Barreto, né? Que é do realismo. Gonçalves Dias, Gregório de Matos. Os meus alunos do segundo ano, inclusive, estão apresentando as escolas literárias, né? A gente tem tanta literatura boa, né? Mesmo de formação e tudo mais. Bem-vindo quem está entrando aí. Vai ficar gravada. E aí, eu trouxe uma autora que poucos falam, que é a esposa, foi mulher do Jorge Amado. Eu não sou fã de Jorge Amado. Nunca fui fã do Jorge Amado. Entendo a importância dele para a literatura. Eu entendo a importância. Né? Ele traz essa literatura desse regionalismo da Bahia. Tem um livro dele que eu li que chama Que Eu Gostei. Eu li até na casa da minha sogra, da minha segunda sogra, a avó do meu filho, da Zazaia, que ela tinha. Chama Subterrâneos da Liberdade. Onde ele conta a vida dele com o Prestes, toda a história do Partido Comunista no Brasil. Eu gostei muito desse livro do Jorge Amado, chamado Subterrâneos da Liberdade. É uma trilogia, são 3 livros do Jorge Amado, né? E é uma obra que eu gosto. Do Jorge Amado mesmo, assim, o que eu gosto e que acabei gostando foi o Capitães da Areia, que a gente lê, inclusive é uma literatura mais para jovem também, mas é um autor que eu não curto. Eu acho com muita descrição, aquilo vai me deixando... Oi, AJ, tudo bem com você? Vai me deixando, sabe, entediada, aquela descrição constante. E como eu falei, eu entendo a importância dele para a literatura. Mas eu quero trazer hoje a mulher dele, que eu amo, que é a Zélia Gattai, que escreveu o primeiro livro dela, foi até... eu acho que foi uma série, uma minissérie, uma novela, uma mini-novela na Globo chamada Anarquistas Graças a Deus, que conta a história da família dela, né, do pai dela que era anarquista. É bem interessante, também saudade, muita saudade. A gente tem que depois marcar outra ida, eu já estou em outra escola agora em Santa Cruz, pra gente fazer outra oficina literária lá. E aí ela escreve esse livro, começa com essa literatura, né, Anarquistas Graças a Deus, e vai compondo a sua obra ali. O Jorge Amado já é um autor muito consagrado e ela começa escrevendo. Eu acho que eu vou tirar esses comentários para vocês verem melhor. Deixa eu ver, desativar comentários. Para vocês verem melhor aqui a obra, né? Então, olha, tem Zélia Gattai, Códigos de Família. Aí depois tem Città de Roma, A Casa do Rio Vermelho,
Jardim de Inverno, Senhora Dona do Baile, Crônica de uma Namorada. São esses todos que eu tenho, já li, vou ver se eu releio, na verdade. E agora deixa eu voltar aos comentários, porque aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? E eu gosto muito da literatura da Zélia Gattai. Então, aqui é a Zélia Gattai, ó, que era a mulher do Jorge Amado, era uma filha de um italiano anarquista, né? E vou ler assim a orelha de um livro dela, fala assim: uma nova geração de ouvintes de Zélia Gattai, o poder ultra-jovem de crianças da família e de amigos, exigiu que a autora, além de contar as histórias que viveu, inventasse outras, o que a fez explorar a ficção infantil e infanto-juvenil com Pipistrelo das Mil Cores, de 89, e O Segredo da Rua 18, de 1991. A incursão de Zélia pela ficção para todas as idades era uma questão de tempo, e ela não poderia escolher melhor ocasião para publicar seu primeiro romance, Crônica de uma Namorada, em 1995. É o ano em que comemora o cinquentenário de sua união amorosa com o Jorge Amado, né? Então são 50 anos de casado que ela comemora ali com o Jorge Amado. O primeiro romance de Zélia Gattai tem, além do tom de gostoso bate-papo entre amigos, outro ponto comum com os seus livros de memórias. Retrata uma época. Crônica de uma Namorada faz mais do que contar a história da descoberta do amor por uma adolescente. Compõe um painel definitivo da sociedade paulista nos anos 50. Com segurança e habilidade raras entre romancistas de estreia e Crônica de uma Namorada, Zélia une personagens reais e fictícios e entrelaça as fases do desabrochar sexual de uma menina com os pequenos progressos de 4 décadas atrás para compor uma pequena obra-prima. Zélia Gattai nasceu em São Paulo, dia 2 de julho de 1916. Além dos livros citados, escreveu vários artigos para periódicos do Brasil e do exterior. Vive com Jorge Amado entre Salvador e Paris. Então aqui é a orelha de um dos livros dela, do primeiro romance que ela escreveu. Quem está entrando agora, eu estou falando sobre Zélia Gattai, que foi a esposa do Jorge Amado. E aí eu já mostrei as capas e estava lendo aqui a orelha do Crônicas de uma Namorada, que é o primeiro romance da Zélia, que eu nem sei quando eu comprei, porque geralmente eu coloco a data. Esse aqui não tem data. Vou só ler como é que eu gosto de ler, assim, como ela começa, né? Ah, tem, olha, eu comprei em agosto de 1995. Para Jorge, na festa dos 50 anos de nosso amor. Primeira parte, ela começa falando da menina. A noite mais fria da minha vida, ela fala. A noite mais fria da minha vida. E vai tipo um diário, o livro. Eu já li tanto tempo esse livro que eu tenho que reler, 95. Aí tem, ó, a Senhora Dona do Baile. Aqui tá Zélia também, com um dos filhos. Esse daqui, gente, é a 5ª edição. Olha quanto que saiu o livro de Zélia Gattai, né? Que pouca gente conhece. Deveriam, né? Por isso que eu tô trazendo aqui a Zélia. Eu vou trazer uns autores que estão, assim, esquecidos. Esse, olha, fevereiro de 92, que eu comprei. Eu amo a Zélia Gattai. E aqui são memórias. Ela começa em abril de 1948. Falando lá da história dela também com o Jorge Amado. Esse aqui não tem uma orelha para a gente ler. Jardim de Inverno, também, olha, dela. Esse eu não... Ah, tem, ó. Esse já é mais recente, que eu comprei, foi em 2002. 2002 eu comprei esse.
Ela termina o livro em Paris em maio de 1988, o ano da Constituição Nacional. Ela escreve de uma maneira muito simples, parece que está conversando com a gente mesmo. Eu gosto muito dessa maneira de escrever, né? Eu acho bem legal. E ela aqui, ó. A Casa do Rio Vermelho. Aqui é a casa deles, né? Dela com o Jorge Amado. Eu vou ler essa orelha aqui que está bem interessante. Após 30 anos de vida em comum, de amigação, gosto demais da palavra amigação, usada para nomear o que o Código de Família denomina como concubinato. Tenho aversão à palavra concubinato, má e feia, filha do preconceito e da discriminação. Zélia requer o uso da lei, o direito de usar o meu sobrenome, assinar-se Amado. Na Bahia, perde a causa. O juiz encagaçou-se ignomínia. Em São Paulo, ela ganha, junta Amado a seu nome de solteira. Porque parece que eles não eram casados, né? Não tarda, Nelson Carneiro vence a guerra do divórcio. Eu e Zélia nos casamos. Depois, ela parece que ela já era casada. 3 anos depois, Dona Zélia sai do sério. Escreve e publica um livro, Anarquistas Graças a Deus, em cujas páginas narra sua infância de filha de imigrantes italianos, anarquistas e católicos, no quadro de uma São Paulo afarista, onde nasciam o capitalismo como os Matarazos e os Crespi, e o movimento operário na sede das classes laboriosas e de outros grêmios culturais e reivindicativos. O livro fez sucesso, ainda o faz, repetem-se as edições, é traduzido, virou série de televisão, como eu havia dito, né? Na transposição magnífica de Walter Avancini. Dona Zélia tomou a minha gata passando para derrubar o meu negócio. Ai, ai. Ai, gente, peraí. Que a gata derrubou aqui o meu negócio de botar o celular. Ai, gata. Dona Érica Michele. Pronto. Continuando aqui. Ela é terrível, essa gata. Dona Zélia tomou gosto, anda pelo 5º volume de memórias, sem falar nas histórias para as crianças. Não querendo usar muletas na caminhada literária, assinou seus livros com o nome de solteira. Voltou a ser Zélia Gattai, renome nacional, por pouco tempo lhe serve de arrimo. Para mim, nem Amado, nem Gattai, apenas Zélia, quando não Zelinha. Esse foi uma orelha do próprio marido aqui, ó. Para quem não conhece, esse é o seu Jorge Amado, baiano, escreveu muita coisa que eu já falei que eu não sou muito chegada. A maneira que ele escreve, né? Porque eu acho muito descritivo. Eu acho ela mais direta. E aí aqui, ó, esse é o Titá de Roma, a Casa do Rio Vermelho. Eu comprei quando, que eu não vi aqui, não tenho data nesse. E esse daqui, ó, eu comprei quando? Tem uns que eu coloco data, tem outros que eu não coloco. Também não coloquei data nesse. Mas ele é de 2000 esse livro. Então eu comprei por aí, nos anos 2000. Ela vai falar da onde partem as famílias dela. Então, hoje essa live é dedicada a Zélia Gattai. No fim do século XIX, sob o frio de um rigoroso inverno da longínqua Itália, partiram 2 famílias a bordo do navio Titá de Roma. Os Dacol, dos Montes Dolomitas, e os Gattai, da cidade de Florença. O destino era o Brasil. No tombadilho, Pina, com uma cantiga de ninar, acalentava a caçula Carolina, que caíra doente durante a viagem. Francesco Arnaldo ouvia a música e levava sua mulher, Arja, insônia, com um súbito mal que acometera a sua filhinha, Iena, para escutá-la. Só a Nina Nana Veneta, cantada pela desconhecida, acalmava a menina e fazia dormir a mãe. Não se conheceram nessa ocasião.
Carolina e Ana ainda resistiram no navio, mas a doença agravada pela dura travessia tirou-lhes a vida pouco depois. Foram os primeiros da Coll e Gattai a serem enterrados em solo brasileiro. Anos depois, na cidade de São Paulo, Angelina da Coll e Ernesto Gattai se apaixonaram, casaram e tiveram filhos. Não foi fácil para o mecânico Ernesto e para a sonhadora Angelina, que desejavam ver um mundo melhor para seus filhos, suas famílias e todos os homens. Eles lutaram e foram felizes para sempre. A história ainda não acabou, não. Ela está só começando. O início, mesmo é agora, com o nascimento de Zélia, caçula de 5 irmãos. Zélia cresceu na sua família italiana com muita felicidade e alegria, cercada de avós, tios e primos, e mais de amigos de amigos, espanhóis, portugueses, imigrantes de muitos países. Vida rica de acontecimentos, uma história diferente a cada momento, umas vividas, outras ouvidas, divertidas, dramáticas, comovente todas. A menina cresceu, escreveu muitas histórias, contou outros acontecimentos e aqui está, mais uma vez, para nos encantar com essa aventura que começou no porto de Gênova, na partida do Titã de Roma e atravessou todo um século. Então aqui ela vai falar sobre a vinda dos seus antepassados para o Brasil e eu amo a Zélia Gattai, amo, vou reler tudo. E aqui eu tenho também Códigos de Família, esse é de 2001. E é isso que eu estou trazendo para vocês hoje, nessa live de sexta, Literóba, Escritores em Construção, dedicado hoje à escritora Zélia Gattai, que eu adoro, que foi a esposa. Oi, Adriana, tudo bem? Foi a mulher do Jorge Amado. Já disse aqui antes que não é o meu autor preferido, Jorge Amado, eu prefiro a Zélia, tanto que eu tenho os livros dela e não tenho os livros dele. Mas li, estava falando aqui, Adriana, na casa da sua avó Zazaia, um livro do Jorge Amado, eu não sei se você lembra, lá em Copacabana, né? Eu li na casa da sua avó dos melhores livros que eu li dele, que foi Os Subterrâneos da Liberdade, que são 3 livros, né? É uma trilogia, onde ele vai falar sobre a construção, né? O início ali do Prestes, do Luiz Carlos Prestes, e do Partido Comunista, enfim. Esse livro eu gostava bastante. Eu tenho até ele em PDF aqui comigo, que eu achei em algum canto. E aí tá aí, ó, Códigos de Família. Hoje a memória, acompanhada da observação cotidiana, recolhe e reprograma os códigos de família. Fala as expressões do dia a dia, maneiras de dizer, sempre afetuosas e jamais afetadas. Figuras familiares, transeuntes mais ou menos próximos. Um simples gestos, irrupções fortuitas na Europa, França e Bahia traz o tempo todo essas contribuições verbais para o vasto repertório da convivência amada. Ao olhar solidário de Zélia Gattai, nada passa despercebido. Ela sabe contar essas histórias descontraidamente e com rara maestria, a maestria dos que desde cedo renunciaram à arrogância da predicação. Por isso, esses códigos configuram o pouco ou nada frequente casos de códigos flexíveis, códigos que não se dedicam a ditar regras, porém a cultivar a liberdade. Zélia Gattai, em vez de ser uma escritora apenas para escritores, prefere ser a escritora para leitores. E esses leitores têm sabido corresponder à opção da autora. Vejam-se as infindáveis edições que se sucedem e que foram criando entre um e outro, entre aquele que escreve e o que lê, práticas evidentemente complementares. É isso mesmo, gente. A gente complementa a escrita da Zélia. Eu me sinto assim quando eu leio Zélia Gattai. Laços consistentes e respeitáveis. Ela sabe atrair o leitor para a escrita dela, né? É muito interessante. Muito mesmo. Zélia Gattai soube substituir a que seria e é para tantos a exibição da influência pela palpitação da fluência. Fluente, natural, portadora de uma escrita leve e alegre, como lembra Paloma Jorge Amado no prefácio a este livro de hoje, a este Códigos de Família. Desde anarquistas, graças a Deus, desde sempre,
O relato de Zélia Gattai se distingue pelo mesmo traço identificador. O traço, a marca, a inflexão espontânea que resiste a qualquer tipo de artificialismo ou a qualquer forma de protocolo e que abre passagem para a circulação irrestrita do calor humano. Ao contrário de certos discursos esquemáticos, decorativos, glaciais, os textos de Zélia Gattai transpiram a humanidade natural de seres solidários que apostam o que possuem e o que não possuem na força consequente da aventura humana. Essa é a orelha do Eduardo Portela, também um entendedor de literatura. E é isso, eu trouxe para vocês um pouquinho da Zélia Gattai, porque é uma autora que eu acho que não pode passar batido para quem gosta de ler e para quem está criando esse hábito de leitura. Zélia Gattai é importante ter na prateleira. E aí o que eu indicaria é começar pelos Anarquistas, graças a Deus. Eu dei esse livro e nunca mais me devolveram. E aí deixei para lá, dei para quem pegou e ficou com esse livro. Comecem lendo ali pelos Anarquistas, que é a história do Ernesto e da Angelina, né, dos pais da Zélia. E depois vocês vão complementando. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6 livros da Zélia Gattai. E não tenho nenhum do Jorge Amado. Não, eu acho que eu tinha um também que eu dei, que era não sei o que de cabotagem, navegação de cabotagem. Achei tão chato que eu acabei dando esse livro para alguém. Como eu disse, a descrição do Jorge não me pega. E, a não ser no Capitães da Areia e no Subterrâneos da Liberdade. Fica aqui então para vocês hoje essa live curtinha, só para não passar batido, né? E só para a gente falar um pouquinho da prova da UERJ, né? Eu vi a prova, fiz a prova, e quem não leu, o meu amigo pintor, ficou difícil de fazer a prova, porque eram 14 questões só sobre o livro, né, da Lígia Bojunga. Foi uma prova bem elaborada, bem feita. Eu gostei muito da prova. E de língua portuguesa, tinham poucas questões de arte, acho que eram só 2 de arte. O resto tinha história, geografia, bem elaborada mesmo, e a prova da UERJ é bem político-social, né, para o lado social mesmo. Não vou falar esquerda, porque eu não acredito nessa dicotomia direita-esquerda, mas mais ligado para o social. Então, graças a Deus, e foi boa a prova, mas aí vocês, quem não conseguiu uma boa pontuação, deve fazer a segunda qualificação, que vai ser em setembro, e vai ser o livro do Chico Buarque, de contos, Anos de Chumbo. Ainda não tem o edital, eu e a professora Davimara já queríamos saber se é só o conto ou se é o livro todo. Isso no edital deve trazer, mas o edital para a segunda qualificação ainda não saiu. Então essa era a nossa live de sexta, hoje dia 9 de junho de 2023. Literobra, Os Leitores em Construção, Zélia Gattai, uma autora que todo mundo deve ler. Um beijo e vamos ver na sexta-feira quem eu trago. Beijão, gente.